Estamos mais uma vez, Senhor, aqui para aprender do Senhor através do Espírito Santo. Que a Tua palavra, Deus, venha falar poderosamente aos nossos corações, que ela seja revelada para que nós possamos colocá-la em prática. Porque nós cremos, ó Deus, naquilo que está escrito, porque o que está escrito aqui é verdadeiro. E para isso estamos mais uma vez aqui, Senhor, para engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. E eu já convido você nesta manhã a pegar o cantor cristão. Hoje são 2 hinos do cantor cristão. Assim tem sido a prática. 2 domingos na harpa, 2 domingos no cantor cristão. E que você possa acompanhar, você possa louvar, você possa entrar na presença de Deus através desses louvores, em nome de Jesus. Amém? E esse se encontra no número 152, Pastor Divino. Ele é maravilhoso, amém? Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Amém? Que você possa realmente ouvir o pastor divino. Ouça o pastor, aquele que diz: eu sou o teu pastor, nada te faltará. No número 154 nós vamos falar sobre firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo seu eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme
nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor seja louvado, amém? Que nessa manhã mesmo nós possamos estar firmes nas promessas que um dia Ele te fez. Deus, se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Porque Ele não falha, nunca falhou, jamais falhará. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus supremo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia nesta manhã de domingo, no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos dar continuidade do versículo 9. Hoje nós vamos falar sobre vocação. A vocação de um deles que escreveu os evangelhos, chamado Mateus. Nós vamos descobrir mais alguma curiosidade sobre Mateus, né? Em nome de Jesus. Mateus, quem foi Mateus? Oh, bênção do céu. Um dos apóstolos de Jesus Cristo. Quem era Mateus? Qual era o seu outro nome? Nós vamos descobrir hoje. Ele aparece quando Jesus Cristo chama para segui-lo, né? No capítulo 9 mesmo, que vai ser o chamado em Marcos, capítulo 2 e Lucas 5, depois eu repito. Qual que seria a história de Mateus? Nós vamos ler um pouquinho aqui sobre quem foi Mateus, o que ele fazia, qual era o seu cargo, qual era a sua importância. Amém? Então aqui nós começamos a falar sobre isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos em nome de Jesus aqui, diz o seguinte a palavra de Deus, no versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado ali na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Você pode observar que todos os apóstolos que Deus, através de Jesus, estava escolhendo, e Jesus era ali responsável por tudo isso, ele escolhia, e eles imediatamente largavam tudo o que estavam fazendo e seguia ao Senhor. E aqui com Mateus não é diferente. Ele estava sentado na alfândega. O que significa alfândega, missionário? Era um lugar onde ele fazia a cobrança dos impostos. Hoje, para os nossos tempos, nós diríamos que seria secretarias de fazenda. E ele estava ali cobrando impostos. Mateus estava ali sentado na alfândega e Jesus passando o viu ali e o chamou. E ele levantou-se e o seguiu. Ele não questionou mais uma vez, como João, como Tiago, como Pedro, como André, não questionaram. O Senhor chamou e eles largaram tudo que eles estavam fazendo e foram seguir ao Mestre. Eles seguiram Jesus sem perguntar nada. Em nome de Jesus, quando Ele nos chama, a gente não tem que titubear. Lógico que hoje, nos dias atuais,
nem todo mundo teria a mesma coragem que esses homens tiveram de seguir Jesus, vamos dizer, seguir um estranho, porque ainda Jesus era muito estranho. Eles só ficaram algumas pessoas sabendo quando ele passou ali no Rio Jordão e que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e batizou Jesus, e o Espírito Santo pousou sobre ele. Aí Jesus começa a realizar milagres, mas até então se ouvia falar da fama, e às vezes a gente escuta muito falar de determinadas pessoas que uma hora ou outra pode te fazer um convite e você largar tudo que você está fazendo e aceitar o desafio. Um dia o Senhor me chamou para essa belíssima obra, há 32 anos atrás. Eu não conhecia nada de evangelho, eu não conhecia nada de Bíblia. Eu só tinha aquela certeza, Deus existe. Mas conhecê-lo verdadeiramente eu não o conhecia. E um dia o Senhor me pegou, me chamou e me colocou a ser um missionário. E nesses anos todos eu tenho andado em alguns lugares fazendo missões por conta própria. E Deus tem honrado, porque quando Ele te chama, Ele te dá o sustento, assim como Ele falava, como Jesus falou para os 12, vai pelo caminho, não leva nada, nem 2 roupas, nem alforge, não leva nada, porque onde você chegar, e ali haverá sustento. E é assim que Deus faz. Então você tem que ter uma certeza do seu chamado. Você tem que ter certeza da sua vocação. E o que é vocação? É você desenvolver ali dentro na obra do Senhor o teu dom, o teu talento. Não, é o dom. Porque às vezes a gente mistura essas duas palavras. Dom é uma coisa, talento é outra coisa. Se você ler um pouquinho mais na palavra de Deus, você vai descobrir que os dons é dom de cura, operações de maravilhas. Então, eles são diferentes de talento. Talento significa dinheiro. Se você pegar lá na parábola dos talentos, você vai ver que é dinheiro. E às vezes a gente mistura essas duas palavras e classifica tudo como talento. Não, é dom e talento. E Mateus estava ali sentado, trabalhando. Às vezes você já está trabalhando em algum lugar e chega a proposta dos céus para você. Jesus dizer, segue-me. Aí você não tem que ter dúvida, porque você ouviu dentro de você. E assim foi comigo. Quando o Senhor me chamou, né, eu não costumo falar de testemunho, porque às vezes você está dando um testemunho que é tão triste, que faz desanimar os nossos ouvintes, aqueles que estão ali no culto. Mas eu fui igual a muita gente aí, eu era um alcoólatra, um fumante, experimentei droga e era um perdido. Pronto, acabou, só isso. E o Senhor me chamou para essa obra maravilhosa. Só que imediatamente ele também se levantou. Ele não questionou, olha, eu tenho que devolver isso para fulano, entregar esse cargo para cicrano. Não. 1000 vezes não. Se você sentiu dentro de você, você ouviu a voz do Senhor dentro de você, te chamando para a boa obra, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as ferramentas, Ele não vai te desamparar. O teu sustento vem do Senhor. Você pode até estar trabalhando, mas quem te sustenta é Deus. Não é do teu trabalho, porque de repente a tua força pode minguar, pode você ficar doente, e aí? Então o Senhor vai prover uma maneira de sustentar. Aconteceu que estando ele lá em casa sentado à mesa, né, Jesus logo em seguida levantou e seguiu. E no versículo 10, aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Como eu tenho feito. Quem foi Mateus? Mateus, quase não se sabe muita coisa sobre Mateus, que também era chamado Levi. Ele é mencionado entre os 12 apóstolos. Ele é chamado aqui em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. E eu gostaria que você visse a mesma história no livro de Marcos, no capítulo 2. Vamos lá, em Marcos capítulo 2, versículo 14 ao 17.
Já aqui Marcos diz assim, a vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, Jesus, né? E a multidão ia ter com ele e os ensinava. Jesus estava sempre ensinando. E passando viu Levi, filho de Alfeu. Aqui já tem mais um detalhe. O próprio Mateus não fala, né, do seu pai. Sentado na alfândega e disse, segue-me. E levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, de Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Aí se você vê também lá no livro de Lucas, capítulo 5, vamos ver lá em Lucas, capítulo 5. Bênção de Deus. A Bíblia ela é completa. Eles se interligam, aqui o Evangelho, né? Então tá aqui. A vocação de Levi. Lucas também chama ele pelo outro nome, Levi. Capítulo 5, versículo 27. E depois disto saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe, segue-me. Ou seja, na alfândega, na coletoria. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Então, imediatamente ele foi oferecer algo pelo chamado, pela sua vocação que Jesus estava ali determinando a ele. Amém? Então a vocação de Mateus está aqui bem clara. Ele imediatamente foi para casa, preparou um grande banquete para receber Jesus. E assim nós falamos da mesma forma. Quando ele te chamar, prepare um grande banquete dentro de você. Receba Jesus com honrarias. Receba Jesus com o melhor que você pode ofertar. Chame seus amigos. Chame eles, independente se são pecadores, independente se eles já são convertidos. Mas anuncie as boas novas. Chame eles para participar desse banquete. E diga, ei, Jesus me chamou. Eu agora vou servir a Jesus com alegria. Ele me chamou, eu senti, ele falou dentro de mim, eu quero você trabalhando na minha obra. Eu quero você me servindo. Porque se você não servir, você não serve para ser servido. E temos que ser imediatistas, sim. Por que a gente é imediatista só nos milagres? Ah, eu orei, eu quero que Deus já faz e já quero que Deus faz hoje. Não é assim. O tempo de Deus é contado diferente do nosso tempo. E esses publicanos sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Muita gente aqui vai continuar dizendo, os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que ele come, o seu mestre, com os publicanos e pecadores? Vai ter sempre alguém te observando, ao chamado que você teve, as pessoas que você convidou para participar daquela festa. Vai ter sempre os críticos, vai ter sempre as pessoas que vão questionar como que ele está ali sentado com esse monte de pecadores, como que ele está ali com pessoas que nem servem ao Senhor, como que eu ou você podemos saber de que maneira aquela pessoa está servindo a Deus? Só com convívio. Quando você passa a conviver, você começa a descobrir quem é. Se possível andar ou se possível apartar-se. E você vai ter que continuar com aquela pessoa até a hora que ele disser, o Senhor disser, aparta-te dele. Bate a poeira do pé. Segue em frente. Enquanto ele não diz, você tem que ficar na vocação que você é chamado. Mateus, quando ele escreve esses livros, por ele ser um homem de escrita, de estar sempre fazendo contas, ele faz os relatos assim rápido, às vezes até resumidos.
Mas ele está falando da mesma coisa, da mesma história que Marcos está relatando, que ele ensinava, Jesus estava ensinando, e ele viu Levi, que é o segundo nome dele, também chamado Levi, né? Que nós vamos ver em Mateus capítulo 10, né? Onde nós estamos um pouquinho para frente, no versículo 3. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Então ele passou a ser um dos apóstolos. Quando você é chamado, né? Você é escolhido. Que privilégio. Não é você que foi se oferecer, não. É o Senhor que veio te chamar e te dar uma oportunidade. Ei, vem trabalhar para mim. Nunca vai te faltar. Pode diminuir. Às vezes você passar uma crise. Às vezes você está num sufoco. Mas não vai faltar. Porque o Senhor, Ele é suficientemente poderoso para não deixar você passar necessidade. Ele diminui. Agora você tem que oferecer algo ao Senhor quando Ele te chama. E no caso hoje, você tem que oferecer sua vida. Sacrifício vivo. É o teu banquete e a tua vida. Senhor, eis-me aqui. Tudo que está em mim tem que te servir. Meus olhos têm que te servir. Minha boca tem que te servir. Meus ouvidos têm que te servir. Meus braços, minhas pernas, meus pés. Tudo que está aqui, Senhor, que o Senhor formou, eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu quero te buscar. Se você é vocacionado a ser um instrumentista na casa do Senhor, pratica, estuda mais, se dedica mais. Se você é um levita, como se falam hoje, né? O cantor ali da igreja, da congregação, ensaia, decore aquela letra, né? Não peça desculpa quando você for louvar. Se você ainda está inseguro, treina um pouquinho mais, não tem problema. Amados, sabe como é que eu comecei a perder a timidez por causa do álcool? Eu cantava em qualquer lugar. No banheiro, em cima do caminhão, na estrada, onde eu tivesse eu cantaria. Até mesmo no trabalho lá eu estava cantando. Mas quando me tiraram, né? Que o Senhor disse, agora não, agora é de cara limpa, mano. É de cara limpa. As pernas tremiam, batiam um joelho no outro. E o Senhor me deu uma técnica de como eu fazer. Em casa eu ensaiava como se eu estivesse na frente de toda a igreja. A igreja estava ali na minha frente, ouvindo o louvor, então eu tinha que saber ele de cor. Eu tinha que saber a melodia certa, a letra certa. Já na minha casa, quando eu ia ensaiar, né? Aliás, era o contrário. Em casa, é como se a igreja toda me visse, perdão. Já ali, quando eu estava diante dos irmãos, é como se eu estivesse em casa sozinho, seguro, confiante, procurando não errar. E chamando ele, assentou-se e recebeu ali, né? Todo mundo ali, estavam os publicanos, os pecadores, e havia uma multidão. Onde Jesus está, tem multidão. E aonde você for com Jesus, multidões se juntarão a você. Chegarão até você, procurarão conhecer você. Então, não tenha receios. Fique na vocação dele. Ele foi chamado para ser apóstolo. Você foi chamado para ser um pregador. Você foi chamado para ser um mestre, ensinar. Você foi chamado para ser um instrumentista. Você foi chamado para ser um intercessor. Seja qual for a tua vocação, dentro da casa do Pai, tem muitas, vamos dizer, funções para você desenvolver. Não se preocupe em querer a vaga do outro, porque se Deus tem algo para você também lá no campo, Ele vai te dar também da mesma forma. Os escribas e os fariseus que estarão em volta quando vê você sendo chamado, vai dizer, mas até ontem isso aí não valia um vintém, que era a linguagem do meu tempo. Hoje vamos dizer, isso aí não vale R$1. Como que agora está aí todo exibido? Agora eu sirvo a Jesus. Jesus me chamou. Quem é ele? Ele é pecador como nós. Então você passa, quando você conhece a Cristo, que você vai às águas do batismo, você ainda fica numa condição sim de pecador.
né? Você ainda pode cometer alguns pecados, mas você já não é mais pecador. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então você passa a ter um privilégio. De vez em quando eu posso cometer um deslize. Eu posso me irar, só não posso pecar. Eu posso ter indignação, eu só não posso ir além da indignação. Eu tenho que me conter, eu tenho que pedir perdão. Senhor, acabei de irar e tive aquele pensamento. Se eu pudesse, né? Aí esquece, ora, pede perdão ali naquele momento. E aqui a vocação dele, ele estava num lugar totalmente diferente. E Jesus vai chamar quem está trabalhando. É a observação. Jesus não vai chamar quem está desocupado, não. Tem muita gente querendo ficar desocupado porque Jesus chamou. Eu vou deitar aqui, vou esperar, o Senhor vai mandar. Ei, levanta, vai trabalhar. Vai buscar, vai pegar o teu sustento. Tá difícil. Não, mas eu orei, Deus disse que vai me dar, eu vou ficar aqui esperando. Sim, fica esperando. E as pessoas vão se afastar de você, vão ver que você é, como diz na linguagem por onde eu passei, você é 171, você é cheio de artigo. Você, só conversinha mole, né? Diante do relato na Bíblia, sabemos que Mateus, ou Levi, ele era um cobrador de impostos. Para quem? Ele cobrava para os romanos, sendo judeu. E muitas vezes a gente faz muita cobrança, né? Para os outros, aqueles de fora. E cobramos dos nossos. Mas aquele que está lá fora, você às vezes não tem coragem de cobrar o procedimento dele. Como é que ele está, como é que ele vive nesse momento. E também usava o dinheiro para pagar os impostos dos judeus. Ele, além de ir lá, pagava a dívida do judeu, depois ele voltava, cobrava aquela dívida do judeu com juros, e uns juros altos, que não era permitido. Você poderia emprestar ao seu irmão, mas sem juros. Onde que está isso, missionário? Como que eu vou descobrir isso na lei de Moisés? Lá no livro de Levítico. Se você for comigo lá no livro de Levítico. Ah, missionário, onde é que fica o livro de Levítico? É as primeiras vezes que eu estou vendo, ouvindo. Você vai pegar a sua Bíblia. Você vai voltar lá no começo. Você vai achar Gênesis, Êxodo, Levítico. Tá? E você vai achar lá Levítico capítulo 25. E o versículo 36. O que é isso, missionário? Capítulo é o número grande. Versículos são os números pequenos. E você vai até o versículo 36. Olha o que diz lá na palavra. Moisés, que escreveu os 5 livros. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então no capítulo 25, versículo 36 diz: não tomará deles com usura, nem ganho mais do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Usura significa o quê? Juros exorbitantes, ganância. Então é a lei. Só que ele também conhecia a lei. Mateus conhecia, Levi, Mateus, Levi, Levi, Mateus. Ele conhecia, mas ele cobrava além porque ele não estava nem aí. E aqui a palavra de Deus diz exatamente isso. Ele ia lá, pagava a dívida do seu irmão judeu e depois ia cobrar ao judeu com juros exorbitantes. E no próprio livro lá, se você ler também, anote aí no seu caderninho, Deuteronômio 23. Você vai um pouquinho para frente, Levítico, Número, Deuteronômio. Você vai achar esse nome aí difícil. Vai até o capítulo 23. Versículos 19 e 20. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura do teu dinheiro, nem a usura da comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste, terás usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás com usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o que puseres a tua mão na terra a qual tu vais possuir. Então aqui há uma orientação. Se você emprestou para um estranho, aí você pode cobrar um juro, mas também não é exorbitante. Com usura, a pessoa pediu, eu vou emprestar, mas vai ter que um jurozinho aí, você vai ter que me ajudar, porque eu estou tirando
às vezes da minha aplicação, da minha poupança, seja de onde você aplica o seu dinheiro, e você diz, eu vou ter que mexer nele, então eu vou te emprestar, mas tem um jurozinho, se for estranho. Agora, se é da tua congregação, se fala a mesma linguagem que você, não faça isso. Emprestou 100, cobra só os 100. Emprestou 1.000, cobra só os 1.000. Não queira juros com usura. Tem gente que empresta 1.000 e quer receber 2.000. Então fica difícil a pessoa se livrar daquilo ali. E no próprio livro de Lucas está escrito que Mateus fez um grande banquete na sua casa. Eu pedi que você anotasse aí no seu caderninho. Então ele fez um grande banquete quando ele foi chamado por Jesus, quando ele foi convidado a seguir a Jesus. E você, o que tem oferecido ao Senhor pelo teu chamado? O que você ofereceu na época, você lembra? Se não lembra, agora que está mais difícil, né, servir ao Senhor, oferece agora. Senhor, eu ofereci só parte de mim, eu quero oferecer o todo. Eu quero oferecer a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, os meus pés, os meus membros. Eu quero oferecer os braços, perna para andar no teu caminho, para ouvir a tua voz, para te seguir, para ser um discípulo obediente, né? E aqui Mateus, ele faz aquele grande banquete, mas ele convida os seus amigos, que ele também era publicano, ele conhecia ali. Amém? Então ele conhecia também, aí ele chama os pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse, Jesus ouvindo os fariseus e os escribas, entre si arrazoando, conversando, murmurando, né? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, para quem que Deus, Jesus, o Espírito Santo está te capacitando, para quem que você tem que trabalhar? Para os que estão doentes. Aí você convida uma pessoa, leva até a sua igreja. Antigamente eu usava uma expressão, né? Você já viu aqueles rodos que o pessoal usa na rodovia, nos terminais lá nas rodoviárias, aqueles rodos bem grandes que eles ficam limpando ali aquela plataforma? Eu dizia que era assim, a gente ia lá como missionário, convidava, trabalhava, pegava aquela vida, trazia para dentro da igreja, e dentro da igreja o pessoal já queria aquela transformação no mesmo dia, aí empurrava de volta aquela pessoa para fora. Aí ficava mais difícil de trazer. Você tem que aceitar a pessoa como ela é. Deixa ela entrar, deixa o Espírito Santo convencê-la. Não é você que convence o homem ou a mulher do mau caminho, da maneira que ela vive. Para com isso. Deixa de ser juiz. Você tem que ser apenas um ministro do Evangelho. Você tem que anunciar. Você tem que amar a pessoa como ela está. Mas missionária, ela chegou, ela é uma prostituta, ele é um drogado, ele é um ex-bandido. Deixa ele sentar-se. Se você pegar a história, se você ler quem foi que Deus chamou e quem Jesus chamou, esse homem aqui, por exemplo, era um defraudador. Ele cobrava juros com exorbitância. Ele estava trabalhando sim, mas ele roubava o próprio povo, porque ele cobrava com usura. Jesus, porém, ouvindo aquilo, disse, ei, eu vim para os que estão doentes. Se você está doente, você vai até onde? Você vai até o médico. Agora, se você não está doente, o que é que você vai fazer num pronto-socorro? O que é que você vai fazer numa OBS? O que é que você vai fazer numa UPA? O que é que você vai fazer dentro de um hospital, às vezes, se você não está doente? Porque você acha bonito chegar lá, sentar, ficar esperando para ser atendido e o médico dizer para você, vai para casa, toma dipirona. Ele não vai fazer o diagnóstico completo de você, porque ele vê que você não está doente. Agora, se você chega lá todo arrebentado, o osso exposto, né? Todo ferido, todo machucado, atirado, esfaqueado, seja lá qual for a condição que você chegou, com certeza toda aquela equipe vai te tratar com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação para estancar a hemorragia, para correr, tirar e fazer o possível para salvar a sua vida. Assim tem que ser a igreja de Deus hoje. Para com essa história de só querer pessoas que vão chegar lá já quase pronta, que já tem conhecimento, que tem uma renda boa. As pessoas estão muito preocupadas com dízimos e ofertas. Se tu fizer o certo, Deus vai mandar. A tua congregação vai prosperar. A tua vida vai prosperar.
Para de pensar no imediatismo, para de pensar na usura. E Jesus sabia disso e disse para eles: eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. E você, tem visitado as pessoas que estão doentes espiritualmente? Ou você tem abandonado o irmãozinho que fugiu da igreja, desapareceu por um motivo ou outro? Nós temos irmãos que fugiram da igreja por hoje não ter roupa para ir na igreja, porque eles se ficam tudo incomodado, porque todo mundo fica olhando ele, o modo dele se vestir. Eu conheço dezenas de pessoas. Não vou porque eu não tenho roupa, eu não tenho calçado. Vá como está. Ei, você que me ouve nessa manhã, se você está nessa condição, vá do jeito que você pode, com a roupa que você tem. Para de se preocupar. E chega lá, fala a tua necessidade ali, e com certeza haverá pessoas que têm, às vezes, em casa sobrando. Ele não está mais usando, ele pode fazer uma doação a você, mas se você não for até onde Jesus está, como que o milagre pode acontecer na tua vida? É isso aqui que está sendo a vocação. Você foi chamado, você é vocacionado, você às vezes estava trabalhando numa multinacional, ganhava seus 20, 30 mil por mês, e o Senhor te chama e diz: agora você vai viver conforme eu quero. O pão nosso de cada dia. Só que a tua riqueza estará armazenada no reino, lá no céu. E ele diz: ide, porém, no versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Amém? E não sacrifício. Se você vê que é sacrifício, a vocação, né, você vai anular o grande sacrifício que Jesus fez. Hoje o crente não faz sacrifício, ele se esforça. Ele não pode usar muito essa palavra: estou fazendo um sacrifício para ir para a igreja. Não, eu estou me esforçando. Porque aí você vai estar anulando o grande sacrifício. É o único sacrifício válido hoje na face da terra. É Jesus ter ido àquela cruz do Calvário por mim, por você, e ter morrido lá. Se feito, pegar os pecados, né? As enfermidades, que é outra coisa que as pessoas às vezes misturam. Enfermidade é uma coisa, doença é outra. Eu já expliquei aqui durante a escola bíblica, mas vou tornar a repetir rapidamente. A enfermidade é doença na alma, no espírito. Era a separação do homem, que ele não conseguia se aproximar de Deus. E doença são as coisas diagnosticadas. Um câncer, uma AIDS, uma pandemia dessa que nós estamos vendo. Se Jesus tivesse levado, não precisaria dos médicos. Ele levou a enfermidade, ele cumpriu a tua enfermidade. Ele disse: ei, o véu se rasgou, agora você pode ir direto ao Pai. Pede perdão. Vai direto. Você não precisa de intermediários. Você precisa sim, união, ajuda. Se um grupo maior estiver intercedendo, ajudando, fica mais fácil. Amém? Então aqui Jesus diz: eu quero que você entenda o que é misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É outra coisa que ele coloca aqui. Ele não veio chamar os certinhos, né? Ele não veio chamar aquele que não tem defeito. A igreja, você observe hoje, a igreja é feita por homens. E homens têm defeitos. Homens erram. Então, para com isso, de estar pulando para cá, pulando para lá, porque você chegou, não gostou de determinada coisa. Ei, a igreja é feita por humanos. Aqui na terra ela é feita por humanos. É uma assembleia de humanos. Então todo mundo ali que ainda está aqui na terra, que você visualiza, ainda tem defeito. Jesus Cristo sempre estava cercado, rodeado de pecadores. E nós também temos uma grande nuvem nos olhando diariamente para te acusar. Para ver qual é o teu proceder, crente, cristão, né? Mesmo que você seja um novo convertido, já estão te observando. Quem é você na ordem do dia? O que é que você anda fazendo? Eles estão prontos para te julgarem. Porque o povo em si, o ser humano em si, ele é muito rápido em julgar. Agora ele não recebe muito julgamento, não. Ele não gosta muito de crítica, não. Mas Jesus estava sempre rodeado de pecadores. E nós, às vezes, não queremos estar junto com pecadores. Às vezes a gente se sente santo, santificado demais. Eu não posso me misturar, posso sim. Eu não posso é praticar o que eles praticam. Mas andar no meio deles eu posso. Eu, como missionário, há
muitos anos. Eu me misturo sim no meio deles. Eu ando no meio deles. Eu tenho que ter alguém no meio deles para falar. Assim como aquele eunuco que vinha na carruagem disse, como que eu vou saber se não tem quem me explique? E Filipe teve que explicar para ele o que ele estava lendo. E aí ele já pediu o batismo imediato. Mas eu tenho que ir aonde estão os pecadores. Antigamente dizia assim, o artista tem que estar onde o povo está. Hoje eu digo assim, o crente, o cristão, o salvo, tem que estar onde os pecadores estão. Mas tem muita gente tumultuando, só querem ficar entre quatro paredes. Às vezes o pastor determina, olha, eu tenho algo para você fazer. Não, isso não é para mim não. Quanto que rende? Eu ofereci trabalhos dentro de presídios, como eu fiz por 17 anos. Eu fui em denominações aí, ofereceram o trabalho. Mas tem que investir, quanto que a gente ganha. Ele não estava preocupado que as almas que chegariam até ele trariam outras almas. E aí viria a prosperidade financeira que ele tanto queria. Sendo que também cometemos às vezes pecado e não queremos estar no meio de pecadores. Não somos mais criaturas pecaminosas que vivem na prática do pecado, mas somos novas criaturas que ainda cometemos pecado. Só não estou na qualidade de pecador. Por causa desta atitude, Jesus, outro grupo faz perguntas e os discípulos, os fariseus perguntam, por que é que ele se junta lá? Por que é que ele está comendo no meio daquele povo? E os fariseus, os separatistas, estavam tudo ali junto. E nós podemos ver que Jesus Cristo então responde a eles, não necessitam de médicos os sãos, sim os doentes. Então a tua resposta hoje nessa manhã, tu é vocacionado a quê? Dentro da casa do Pai, dentro da tua congregação, no templo que você vai. Qual é a tua vocação? Às vezes a tua vocação é para ser um intercessor e você quer ser músico. Às vezes você está na música, mas a tua vocação é ser intercessor. Ser um porteiro, ser um recepcionista. Mas isso é pouca coisa. Quem te disse? Qualquer cargo dentro da palavra de Deus, qualquer cargo que eu for expressar aqui, ele é de excelência. Para com isso de achar que você tem que pegar o cargo maior. Quem pega mais, apanha mais. É mais pedradas. Não fica pensando que você chegou a um cargo, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor, sou missionário. Aí agora as pessoas acham, agora eu sou apóstolo, né? E vai também. Aí outros chegam e dizem, não, agora eu sou patriarca. Quanto maior a nomenclatura que você busca, maior serão as pedradas. Então, porque eu não vim chamar justos, mas a pecadores, diz a palavra de Deus. Jesus nessa manhã está dizendo que ele não veio chamar o que está consertado. Ele veio consertar o que está quebrado. Ele veio chamar o vocacionado. Às vezes você é vocacionado e ainda não descobriu que você é vocacionado. Às vezes você quer estar aonde Deus não quer que você esteja. Mas comece a observar o chamado de Deus para a tua vida. Comece a observar aonde Ele quer você, em que posição, porque você é vaso. E vaso colocado em determinados ambientes, ele não aparece muito. Em outros ambientes, ele começa a ter um destaque. E em determinados ambientes, ele começa a ser muito mais visto do que onde ele estava. Então comece a perguntar, Senhor, que vocação que o Senhor me chamou mesmo? Eu estou tentando essa parte aqui e o Senhor está dizendo que é outra parte. Eu já recebi até revelações que é em outro lugar, é em outra função que o Senhor me quer. Então me capacita, me coloca lá. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas medite na palavra do Senhor dia e noite, porque ela está escrita de dia e de noite, não te aparta da tua boca o livro desta lei. Se você quer ser um bom obreiro, se você quer ser alguém de melhor qualidade, medita na palavra, que você tem que manejar bem a palavra. Você não tem do que se envergonhar. Você está cheio do Espírito Santo. Como será que está a sua vida?
Quando ele te chamou, você ofereceu banquete? Se você não ofereceu banquete, ofereça agora a outra parte do seu corpo que você ainda não havia entregue ao Senhor. Porque às vezes nós ficamos com as chavinhas que acha que não. Senhor, não é para mexer aqui. E para Deus tem que ser completo, da cabeça à planta dos pés. Assim como Levi, Mateus, estava lá na alfândega, sentado. O Senhor o chamou, ele largou tudo e foi. Só que aí ele foi além. Ele foi para casa preparar um grande banquete. E convidou todo mundo por causa da sua alegria. Então convide. Fale para os vizinhos, convida ele no dia que você fizer um almoço, nem que seja assim. Ei, vem cá, eu estou alegre, eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu sirvo a Jesus, eu gostaria de apresentá-lo. Alguns vão se levantar e vão dizer, rapaz, eu estou atrasado já, vou embora, mas alguns vão ficar. Faça a diferença, comece a anunciar, mostrar a tua alegria. Por que você serve a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Jesus que continua, no nome dele há poder. Ele continua, porque ele chega ao Pai, o nome dele, e aí é liberado a sua bênção, o seu milagre. Através do Espírito Santo, nosso intercessor hoje, com gemidos inexprimíveis, não canso de falar essa palavra. Então ele vai até o Pai e apresenta o teu pedido. E a resposta virá. Pode não ser a que você quer, eu sempre falo isso, mas virá uma resposta. Então pergunte ao Pai nesta manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, aonde você estiver, seja aqui no Mato Grosso do Sul, seja no Brasil todo, seja fora do país, na Europa, né, Estados Unidos, aonde você estiver, onde chega a voz amiga. Fale para ele, Senhor, me mostra aonde tu queres que eu vá te servir melhor. E não olhe para trás, porque o Senhor, quando ele chama, ele capacita. Então vamos orar pela palavra que nós lemos nessa manhã. Nós falamos sobre vocação, sobre chamado. E eu quero que você assuma o seu. Em nome de Jesus, eu espero que você assuma o seu chamado, a sua vocação. Pai eterno, Pai bondoso, em nome de Jesus. Nesta manhã gloriosa, Deus, nós lemos a Tua palavra mais uma vez, na escola bíblica, Senhor, aqui pela Rádio Voz Amiga. E obrigado, Deus, pelas revelações aqui apresentadas no dia de hoje. Que cada um dos ouvintes, ó Deus, possa colocar em prática, que ele possa se despertar mediante essa curiosidade, que quando o Senhor chama, é imediato, largue, vá. Mas se ainda tem dúvida, vai orar mais um pouco. Em nome de Jesus, neste domingo receba a tua bênção, porque a palavra é verdadeira, esta palavra é eficaz, ela é viva. Coloque ela em prática. Agradeça a Deus por ele ter te escolhido, por ele ter te chamado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, às vezes, você já está na vocação de escolhido. Você já está no privilégio de ter sido escolhido e não só chamado. Comece a fazer mais. Mas não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo, meu emprego toma. Cuidado, Deus pode tirar o teu emprego. Porque tudo que você colocar como desculpa acima para não servi-lo, eu tenho certeza, porque ele já fez muito isso e eu já ouvi centenas de casos. Ele tira. Não é que ele é um Deus ruim, é porque ele quer que você preste atenção nele. Depois ele pode te dar algo maior. Né? Que ele fez o chamado, então ele está te dando algo maior do que aquela multinacional que você trabalhava. E em nome de Jesus é que nós oramos nesta manhã. Amém? Nós queremos também, Senhor, dar continuidade ao teu trabalho aqui na Rádio Voz Amiga. Você que nos ouve, que você possa, avisar outras pessoas, passe o aplicativo. Diga que há um canal no YouTube para as pessoas se inscreverem. Envie para um amigo, para uma amiga, cada um que você mandar, um para um e outro para outro, e assim nós vamos multiplicando. Para que as programações aqui na Rádio Voz Amiga possam alcançar a todos. E se você gosta,
se você tem vontade, se você sentir uma vocação de fazer uma programação, acho que eu nasci para isso, eu acho que eu vou lá anunciar, né, que eu não estou na frente de muita gente, que eu sou tímido, mas aqui nos microfones a gente perde a timidez, né? Então eu vou lá, ou então vou ligar, eu vou baixar esse aplicativo, vou tirar informações, vou ligar, vou perguntar. Venha, converse com o amado irmão João, né? Ele vai te dar todas as informações necessárias e você vai sair daqui crendo que você vai poder fazer algo, né, em prol, ali que já está pronto, mas é o reino, mas que você vai fazer parte do reino de Deus. Procure, em nome de Jesus. Nós temos aqui nessa manhã e sempre nas programações, nós temos o caderninho de oração. Esse caderno de oração tem dezenas de nomes. Pessoas que ligam para a rádio pedindo oração, seja qual for o motivo, seja qual for a tua luta, você não vai ficar sem resposta. E muitos já têm tido resposta porque não ficaram sem resposta. E o Senhor quer dizer nessa manhã, confia em mim. Lança sobre mim a tua ansiedade. Lança sobre mim os teus problemas. Eu sou capaz de resolver. Eu posso resolver. Então aqui, Senhor, está o caderno. Em nome de Jesus, ó Deus, eu não sei qual é o motivo, qual é o problema, mas em nome de Jesus eu já quero repreender todo o mal, todo o embaraço, toda a armadilha do inimigo contra a vida das pessoas que colocam seus nomes, confiando, ó Deus, nos intercessores que aqui passam. E que o Senhor, meu Pai, eu tenho certeza, não deixará nenhum sem resposta. E aqui Deus tem dezenas de nomes, que dezenas de problemas diferentes, e às vezes até mesmo só de agradecimento. Mas em nome de Jesus, recebe a tua bênção, tenha certeza que você vai receber uma resposta do Pai. Porque não sou apenas eu que intercedo, mas o dia inteiro esse caderno está aqui. O próprio irmão João está intercedendo, os programadores que aqui vêm estão intercedendo por você junto ao Pai. Creia tão somente em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por este domingo grandioso, maravilhoso. O Senhor tem derramado bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que aqui passam. E em nome de Jesus, Deus, nós queremos dizer ao Senhor, se às vezes nós estamos fazendo algo que te desagradou, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, nosso pecado, porque às vezes cometemos na ânsia de querer ajudar, de querer livrar, mas não é assim. Nós temos que lançar para o Senhor, porque às vezes nós fazemos errado, nós machucamos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser, neste dia de domingo, perdoados. Pai, obrigado pela vocação que o Senhor me chamou. O Senhor um dia me chamou para ser um missionário. E eu tenho tentado, Senhor, porque não é fácil. E a tua misericórdia é grande, Senhor, e eu não faço nenhum sacrifício. Eu faço por amor, por alegria, por gozo, por prazer, porque o teu Filho amado morreu por mim naquela cruz do Calvário. Então, meu Deus, na vocação que o Senhor me chamou, eu sou eternamente grato. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor me escolheu, me tirou lá do lamaçal do pecado e me trouxe para as boas novas. Essa palavra maravilhosa, esses 4 evangelhos. Aí depois a gente começa a ler, começa a meditar nos outros livros. E a gente começa a praticar o reino, começa a praticar a justiça de Deus, começa a observar com os olhos de Deus. Obrigado, Deus, pela rádio Voz Amiga, Senhor, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Continua derramando bênção, continua, meu Deus, acrescentando, Senhor, a cada dia. Aqueles que virão, Senhor, aqueles que já estão, possam continuar, Senhor, recebendo bênçãos e mais bênçãos, Senhor, conforme o Senhor já preparou. E no nome santo de Jesus é que nós oramos e pedimos perdão das nossas falhas, sim, porque às vezes cometemos. Fica conosco, Senhor. Todo este domingo, Deus, ainda haverá muitas maravilhas aqui. E você, ouvinte, não desligue, não mude, não tire
o aplicativo do ar. Ouça a Rádio Voz Amiga. Distribua para os seus amigos. Ei, eu achei algo maravilhoso. Acesse esse aplicativo. Vai lá no canal, se inscreva, né? Aciona lá o sininho. Seja aí mais um daqueles que vai contribuir, já que você não pode ir, a sua voz, né, através dos seus amigos, dos seus irmãos, possam alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Obrigado por este dia de hoje, em nome de Jesus.